Tenho sim, excelência. Obrigado. Senhor Samuel, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Senhor Samuel, eu sou defensor da Larissa. Em relação ao depoimento dela e também a investigações que os senhores fizeram, o senhor conseguiu provar se foi usado o chip dela para fazer o cadastro dos dados bancários da vítima ou se foi usado o celular dela? A gente percebe, de início, quando chegou a conexão do C6, ele não traz e-mail, né? Ele traz só o chip, né? Então, realmente não tem como saber, porque a gente usa o endereço de IP. O endereço de IP é vinculado à conexão, ele não é vinculado à máquina. A máquina tem que ser o endereço MAC. Aí, infelizmente, não vem na conexão, a empresa não sabe qual é o endereço MAC do dispositivo utilizado. Perfeito. Então não existe essa prova do uso do telefone, e sim do chip. Sim, a gente sabe, né, que foi utilizado no iPhone 12. A gente não sabe qual iPhone 12 e tal. E a Laísa, ela tinha um iPhone 12. Inclusive, foi o que foi apreendido aqui com a gente. Tá. Em relação, inclusive, ao álibi dela, porque ela depôs aí para os senhores em duas oportunidades. Uma vez ela estava com o defensor e outra vez ela estava sozinha quando foi cumprido a prisão temporária dela, ou preventiva, não me lembro agora. Tá? E lá ela trouxe à baila, tá? O telefone, ela identificou o telefone que foi usado, identificou também a pessoa que usou, relatou onde estava, inclusive apreendido em um processo. Os senhores investigaram essa informação que ela levou para os senhores? Na verdade, ela quando veio aqui, ela trouxe um aparelho, né? E foi, na verdade, comprado única e exclusivamente para tentar ludibriar a investigação, tentar desvincular a investigação dela. Aí a gente percebeu que esse aparelho foi comprado só para isso. Não tinha nada no aparelho, nenhuma conta vinculada. E ela falou no segundo depoimento que ela já trouxe uma outra versão, que é inclusive difícil para a gente trabalhar, mas tem várias versões da mesma pessoa. Ela tinha falado antes de um tal de Thiago Ferreira, deu um endereço fictício para ele, a gente foi atrás do endereço, a gente adentrou onde ela falou, e a gente não encontrou essa pessoa. Né? Depois disso, ela foi presa e falou que, na verdade, o celular utilizado foi o celular de um namorado dela, falou que o nome dele era Guto e tal, mas a gente não sabe se realmente foi esse celular ou se foi o iPhone 12 que ela tem. Né? Tá. Os senhores investigaram essa segunda versão dela quando ela foi presa e prestou depoimento sozinho na ausência do advogado? Se eu não me engano, a gente pediu compartilhamento de provas desse celular apreendido para ver se não tinha nexo. Né? E conseguiram investigar, trabalhar em cima dessa prova? Então, eu acho que não, eu não sei se chegou aqui, né? Não sei se chegou esse compartilhamento de prova. Em relação a. Eu estou olhando aqui, né? Do celular dela apreendido, né? Exatamente. Do iPhone 12 dela, né? Foi encontrado uma fatura também da vítima, uma fatura que a gente não tinha no C6 Bank, de R$ 3.800. E aí a gente achou uma conversa. Só que nessa conversa, inclusive com um indivíduo chamado Baldão, ela fala, falado, né? Esse Baldão fala que esse Guto teria sido preso, só que fala que ele foi preso com iPhone 11. Né? E é por isso que a gente ficou meio... Se ele tinha um iPhone 11, não foi só utilizado porque foi um iPhone 12. E a Laísa tinha um iPhone 12. Tá. Em relação ao Gutenberg, em relação ao processo em que esse iPhone 12 também que está apreendido, os senhores tiveram acesso, compartilhar essa prova? Não tivemos acesso. Não chegou ao meu conhecimento. O senhor sabe informar se por conta de que foi declarada a incompetência, aí os senhores pararam de investigar ou porque não tiveram interesse? Foi mandado para a civil, né? Depois do inquérito. Essa é a minha Acho que pergunta. a civil deve ter continuado, né? E aqui acabou sendo relatado o inquérito, até porque, né, por conta dessas, apareceu uma multiplicidade de vítimas, e a gente foi até onde a gente conseguia ir, para aí tinha que abrir um outro inquérito, e depois foi determinado para ir para a civil, né? Tá. Em relação a
a conta aberta no endereço dela, o senhor sabe quantas contas que foram abertas no endereço dela? Chegou ao meu conhecimento, acho que 2 contas. No C6, né? Não foram pesquisados em todos os bancos, mas no C6 chegaram 2 contas. Dentro do que a gente está conversando agora, e que o senhor já falou também, a participação da Laísa restou provada que foi em relação à abertura das contas? Na verdade, começou com a abertura das contas, né, que a gente descobriu pela conexão com o número dela, os dados cadastrais que foram colocados da casa dela, e uma fatura que foi encontrada depois, então recebeu o proveito financeiro disso, o recebimento do cartão, né, e depois as tentativas de prejudicar a investigação em si. Né. Para a gente, a Laísa, a gente tem pelo menos uma autoria intelectual muito bem feita, né? Porque para a gente, a pessoa que coloca a arma acaba sendo fungível. A pessoa já que tem esse conhecimento mais detalhado de como abrir contas, de como fazer esse intercambiamento e tal, realmente essa pessoa já é mais difícil de se encontrar no mundo do crime, né? Pelo menos ainda hoje. A pergunta que eu fiz para o senhor foi exatamente essa, o senhor está me respondendo agora. Então, a participação dela ficou caracterizada no que tange a abertura da conta, correspondência, endereço? Isso. E recebimento também, né? Tá. Então, a fatura no endereço dela. Ok. Mão de obra, emprego de arma de fogo, sequestro, tortura. Tinha alguma mulher envolvida? Vocês chegaram a levantar isso nas investigações? Não que a gente sabe. Deixa eu ver, as folhas 1232 fala em relação ao celular que foi usado, tá? Que é o 941599348. Os senhores conseguiram levantar de quem era esse telefone? Desculpa, qual número? É 941599348, folhas 1232 dos autos. Eu não estou conseguindo achar aqui. Tá, não tem problema. Se o senhor não consegue achar ou não lembra, também não tem problema. Porque até por causa do volume aqui que a gente tem hoje, tá? Restou provado alguma vantagem que a Laísa teve de dinheiro depositado na conta dela, alguma conversa que ela recebeu, alguma vantagem em relação a esse roubo? A gente conseguiu, né, como eu falei para o senhor, uma fatura de R$3.600 da vítima do João, né? E se existe a fatura, foi passado o cartão. Como a Laísa recebeu esse cartão, há indício, né, de que teria sido ela que teria usado. Né? No depoimento dela, quando foi feita a prisão dela, ela não falou para quem que entregou o cartão? Ela falou que foi para um namorado, falou no primeiro para aquele Thiago Ferreira, né, que recebia coisas para ele. Perfeito. O senhor investigou esse, restou negativo. No segundo depoimento, que ela depois sozinha, ela trouxe um álibi bem complexo, com bastante informação. O senhor já falou que não investigou, não deu tempo, né? Então, era essa a minha pergunta, tá? Em algum momento dessas investigações, o senhor narrou com bastante detalhe aí pessoas, endereços, cativeiros. Em algum algum momento dessa investigação bem complexa, o nome da Laísa apareceu no meio desses suspeitos todos? Apareceu na abertura das contas, né? Dos bancos digitais. Eu falo na tratativa em loco lá, os meliantes, prisão, investigação. Porque essa investigação foi uma investigação mais técnica do ponto de vista informático, né? Sim. Principalmente pela restrição do local e tal. E aí, inclusive, todas as pessoas que apareceram
primeiro do ponto de vista informático. Daí a gente foi descobrindo e indo para a rua. A única pessoa que apareceu fora isso foi o Joás, porque tinha digital, né, e o CFPV, que a gente viu que tinha 4 indivíduos no início. Perfeito. Essa é a minha pergunta. A minha pergunta também ela é bem técnica também, tá? O senhor pode passar para nós a diferença, tá, do primeiro depoimento da Laísa e do segundo, tá? No que teve de diferença? Primeiro, segundo. Isso. Primeiro ela foi com um advogado. No segundo ela esteve sozinha presa. Tá? A minha pergunta é: existe alguma diferença nos depoimentos dela? Teve algum esclarecimento? Ela acrescentou? Ela colaborou com a investigação? Tanto no primeiro o senhor disse que não. E no segundo? Não, pelo segundo, assim, no segundo ela trouxe o nome do Guto, né? Que foi que apareceu. Mas as evidências do celular dela levam a crer que o Guto teria participado do Denilson. A gente não sabe ainda se ele participou do João, não sei também se a polícia descobriu. E falou que ele teria também o iPhone 12, só que pelas conversas que a gente viu, ele teria um iPhone 11, inclusive foi um dos motivos da prisão dele, que esse celular seria produto de roubo. E foram as informações que ela trouxe, realmente. Tá, essas informações não foram investigadas? Não estava mais com a gente, porque já tinha sido relatado, na verdade. Perfeito. Eu estou satisfeito, muito obrigado. Excelência, devolvo a palavra. De nada.